Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com componente de história com vocês, tá certo? Na aula passada a gente falou do trabalho em locais diferentes, né? E a gente fez ali uma comparação entre o campo e a cidade. Vocês lembram que a gente leu uma fábula, né? Que tinham dois ratinhos, o ratinho do campo e o ratinho da cidade? Vocês lembram dessa história? Então, tinha uma tarefa de casa para fazer sobre ela, não tinha? Então, dizia lá a nossa tarefa de casa. Tinha o texto que a gente já leu, né? E aí a tarefa de casa era a seguinte, perguntava lá, por que o ratinho da cidade não gostou do jantar oferecido pelo ratinho do campo? Por quê? O que ele diz lá, né? Porque era o quê? Era muito perigoso conseguir aquele alimento, não é verdade? Foi por isso que ele não gostou. Não é que ele não gostou do alimento, ele não gostou da forma como fazia para se conquistar esse alimento. Então, olha lá, por que o ratinho da cidade não gostou do jantar oferecido pelo ratinho no campo? Porque era muito perigoso conseguir os alimentos. Não é isso? Não foi por isso que ele não gostou? Ou ele disse assim, ah, não, queijo é ruim, mel é ruim. Não, né? Só porque era muito difícil. Toda vez que eles iam comer, eles tinham que correr porque alguém entrava na despensa. Pense nos alimentos que estavam na despensa do ratinho da cidade. Então, vamos pensar o que tinha. Tinha mel, tinha tâmaras, tinha queijo, né? E tinha, ali no desenho aparece um figo também, não é isso? Então, vamos pensar. Figo, tâmara, vem da onde, gente? Vem de plantas, né? Vem de árvores, certo? Muito provavelmente eles são cultivados no campo. O mel, vem da onde o mel? Vem da abelha, né? A abelha que produz o mel. Lembra que eu falei numa aula anterior falando sobre os apicultores, que são aquelas pessoas que criam abelhas, que cultivam abelhas e que extraem o mel? Então, onde será que tem apicultor? Mesmo quando tem perto da cidade, são nas regiões mais distantes da cidade, né? São nas regiões que a gente chama de regiões rurais, porque existe a zona rural, que é um lugar bem importante, e tem cidade, na cidade grande, bem pertinho da cidade grande, às vezes existem cidades menores que têm essa cara de zona rural. Então, ali acontecem, existem os apicultores, né? E o queijo? Do que é feito o queijo? Como é que a gente faz queijo, gente? Chego lá no mercado e compro pronto. Sim, mas esse queijo veio de algum lugar, não veio? Veio do leite, né? Do leite que é produzido aonde? Né? Dos animais, da vaca principalmente. E onde que essa vaca é criada? Lá no campo, não é? Então, pense nos alimentos que estavam lá no ratinho da cidade. Eles foram produzidos na cidade ou no campo? Foram produzidos no campo. Vamos lá? Aí, olha lá a pergunta 3. Você acha que o ratinho da cidade poderia comer tantos alimentos diferentes se não fosse o trabalho das pessoas? Ele realmente come muito alimento diferente, mas ele poderia comer esses alimentos se não fosse o trabalho das pessoas do campo? Sim ou não? Não, né? Ele não ia poder comer tudo isso. Por quê? Porque a maioria dos alimentos é produzido, ou melhor, porque a maioria dos alimentos é produzido no campo. Certo, pessoal? E daí nós iríamos lá para a ficha 9, quer dizer, para a página da ficha 9, né, que é 133. Bem, gente, era uma entrevista, não é mesmo? Que vocês já sabem como fazer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham descoberto mais coisas sobre a profissão dessa pessoa que mora aí com vocês, que é da família de vocês. E na página seguinte, a gente tinha lá, né, o Carlos, que trabalha em sistema de home office, né, quer dizer, ele trabalha em casa. A gente tinha que pintar o desenho e circular o equipamento de trabalho dele. Então aqui, gente, o que será que é o equipamento de trabalho dele? Será que é a xícara de café? Será que é? Acho que não, né? Será que é o cacto? Não. Qual que é o equipamento de trabalho? Onde é que ele está trabalhando? O que ele está usando para trabalhar? Muito bem, o computador. Então, era o computador que vocês tinham que circular, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Deixa eu abrir aqui a minha página. É lá na página 232.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho ao longo do tempo. Lembram quando a gente olhou lá na primeira página, que abriu o capítulo, que a gente viu relógio, a gente viu caderno, a gente viu lápis, a gente viu folhas antigas, folhas envelhecidas, e que eu comentei com vocês que esse é o papel da história, que o papel da história, da disciplina de história, é contar a evolução da humanidade ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Então, o trabalho ao longo do tempo. Embora o trabalho exista há muito tempo, e a gente já sabe o que é trabalho, né? O que é trabalho? É toda ação humana, né? Que tem a intenção de construir um produto, não é isso? E que por isso acaba modificando, interferindo no ambiente. Então, olha lá. Embora o trabalho exista há muito tempo, ele modificou-se bastante. No passado, havia algumas profissões que hoje não existem mais. Outras, por exemplo, ainda existem, mas atualmente são realizadas de forma diferente. Você sabe o que faz um engraxate? Você sabe? Você já viu um engraxate? Aí onde você está, aí na sua cidade, você já viu um engraxate? Você sabe o que ele faz? Diz o seguinte: há cerca de 50 anos era comum ver as pessoas nas ruas limpando e engraxando os sapatos das pessoas com produtos que os deixavam brilhando. Hoje é mais difícil ver engraxates trabalhando nas ruas. O trabalho do engraxate é um exemplo de como os trabalhos mudam com o tempo. Alguns trabalhos deixam de existir com o passar do tempo, pois não são mais necessários, enquanto outros sofrem modificações para se adequarem às mudanças na sociedade. Então, olha aqui, ó. Esse é um trabalho do engraxate, ó. Engraxate trabalhando na cidade de Lima, no Peru. Olha lá, né? Então, é limpar o sapato. Então, as pessoas sentavam ali e ele limpava o sapato, passava um produto que deixava o sapato brilhoso, com um aspecto mais bonito. Mas hoje em dia é cada vez mais difícil encontrar engraxate, né? Porque também o tipo de sapato que a gente utiliza hoje é muito diferente dos sapatos de antigamente, né? Então, também tem essa questão. Vamos subir mais um pouquinho então. Além de engraxate, que é difícil de encontrar na atualidade, a profissão de telefonista era um pouco diferente quando os primeiros telefones foram inventados. Isso porque as pessoas não ligavam para o telefone dos outros. Esse serviço era feito pelas telefonistas. Então, quando começam a surgir os primeiros aparelhos telefônicos, o que acontece? Você não consegue... eu queria ligar para minha tia, por exemplo, hoje eu pego o telefone e ligo, ela já atende do outro lado. Mas quando surgiram os primeiros telefones, não. Eu ligava para uma central telefônica, que tinham telefonistas, e dizia para elas para quem que eu queria ligar, para o número que eu queria ligar. Aí elas ligavam e então eu ia conseguir conversar com a minha tia. Então, hoje, o emprego de telefonista é muito diferente, né? Hoje a gente encontra telefonista nos escritórios, né? E daí ela já tem um outro nome, que é o nome de recepcionista, né? Que é a pessoa que recebe as pessoas, que atende telefone, tá certo? Olha lá, trem da história. Olha como que eram as telefonistas antigamente, estão vendo? Olha lá, essa era uma central telefônica, então as pessoas ligavam e elas tinham que ficar mudando esses cabos de acordo com o local para onde tinha que se telefonar. Olha lá, é difícil até de imaginar, mas quando ter telefone em casa ainda era raridade, logo que foi inventado, ninguém precisava decorar o número de ninguém, nem precisava de agenda para anotar os telefones uns dos outros. Nesse tempo, as pessoas tiravam o telefone do gancho, giravam uma manivela e esperavam pela voz conhecida da telefonista, que surgia do outro lado da linha, né? Então, não precisava nem gravar número de telefone nem nada. Essa foto aqui, ó, tá vendo? E esse texto, olha lá, Histórias Antigamente é o nome do livro onde está esse pequeno texto. Quem escreveu foi a Patrícia Auerbach, tá vendo? É da Companhia das Letrinhas, que fica em São Paulo, do ano de 2016, e esse texto está na página 54. Então, vamos seguir, né? Daí tem lá um mão na massa, olha que bacana, que é para vocês conversarem aí em casa com as pessoas que estão aí com você. No passado, existiam trabalhos que hoje não existem mais. Por exemplo, o do acendedor de postes, né? Teve uma época em que o poste não era de luz elétrica, né? Teve uma época em que a gente encontrava lampiões também, né, que tinham que ser acesos à noite para poder funcionar, para poder iluminar a cidade. Olha lá, há cerca de 200 anos, as cidades do Brasil eram iluminadas com lamparinas, que usavam o óleo de baleia como combustível.
Observe a imagem de um acendedor de poste. Então, olha ali, ó, tá vendo? Olha lá. Então, eram as lamparinas, né? E tem que acender uma chama. E essa chama era o que eles usavam para queimar? Óleo de baleia. Então, ó, e tinha uma pessoa que trabalhava fazendo isso. O trabalho dele era acender as lamparinas. Daí, número 1. Por que a profissão de acendedor de postes não existe mais? Você precisa conversar aí na sua casa, né? Por que não existe mais? Será que ainda existe poste que tem que ser aceso acendendo, né? Discuta com a sua família, né? E registre o resultado da discussão no seu caderno. Então, por que será que hoje em dia não tem mais essa função? O que mudou? O que fez ser diferente? Não é verdade? Então, vamos seguir, pessoal. E aí a gente vai falar de um trabalho muito importante, que é o trabalho voluntário, quer dizer, aquele trabalho que eu não recebo nada para fazer. Eu faço porque eu me sinto motivado a ajudar alguém, a colaborar, a favorecer, sem receber nenhum salário por isso. Então, olha lá. Uma prática que vem cada vez mais ganhando adeptos é o trabalho voluntário. Nessa situação, a pessoa destina por vontade própria parte do seu tempo, seus esforços e seus conhecimentos para ajudar outras pessoas. Há voluntários que trabalham em hospitais, fazendo companhia aos pacientes. Há voluntários que nos fins de semana se reúnem para realizar reformas e pequenos reparos em escolas. E outros que se unem para fazer coleta de lixo a fim de ajudar o meio ambiente. Observe nas imagens a seguir alguns trabalhos voluntários que são importantes para as comunidades. Trabalho voluntário também é trabalho importante, não tem trabalho menos importante, já vimos isso, né? Então, olha aqui tem duas imagens. A gente tem pessoas limpando ruas em uma comunidade, então elas fizeram um mutirão, né? Isso é um trabalho voluntário. Qual que é o produto final? A limpeza da cidade, não é? Então elas estão lá limpando, varrendo, juntando lixo. E aqui, ó, feirantes distribuindo frutas e verduras que sobraram em suas barracas para escolas públicas. Então, aquelas pessoas que fazem feira, né? Aí, quando elas não vendem todos aqueles produtos, e como aqueles produtos têm uma vida útil pequena, curta, né? O que elas fazem? O que elas não vendem, elas doam para instituições. Nesse caso, elas doaram para escolas públicas, mas elas poderiam ter doado para outra instituição também, né? E aí, olha lá. O que é um trabalho voluntário, né? Esse é um vídeo educacional, né, que vocês podem, inclusive, dar uma olhadinha, né, para a gente ver o que ele traz de informação sobre o trabalho voluntário. Vamos lá? Você sabe o que é trabalho voluntário? Conforme a Lei nº 9.608 de 1998, trabalho voluntário é a atividade não remunerada prestada por pessoas físicas à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. O trabalho voluntário não é uma obrigação nem um emprego com carteira de trabalho assinada. O voluntário, por vontade própria, se oferece para realizar atividades movidas por sentimentos de compaixão e solidariedade, valorizando as pessoas em situações de dificuldade e que precisam de assistência. Não há uma regra ou uma determinação sobre qual o tipo de trabalho o voluntário irá desenvolver. Ele pode ou não se unir às organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Pode visitar pacientes em hospitais, construir casas às pessoas desabrigadas, recolher doações em caso de desastres naturais como chuvas fortes e enchentes que deixam pessoas desabrigadas, até mesmo oferecer alimento às pessoas sem teto, moradores de rua. O simples fato de o voluntário ir a alguma instituição para conversar com as pessoas é uma situação de auxílio, pois talvez essa seja a única necessidade de uma pessoa que se considera sozinha no mundo. No Brasil, o trabalho voluntário ganhou força na década de 1990,
principalmente a partir de 1993, com o lançamento da campanha contra a fome denominada Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, sociólogo e ativista dos direitos, foi o idealizador dessa campanha que mobilizou cerca de 30 milhões de pessoas. É de Betinho a frase: "A solidariedade é para mim o cimento da democracia." E o trabalho não para por aqui. A prática do voluntariado traz a ideia de transformação social. Então, pessoal, gostaram do vídeo que fala sobre o voluntariado? Vocês viram que ele termina com uma imagem, né? Com a imagem do Betinho. Então, olha lá, vamos ver quem que é esse Betinho, né? Que aparece ali na foto. Então, olha lá, o brasileiro Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, lançou em 1993 uma campanha chamada Ação da Cidadania, para combater a fome e a miséria. Então, veja bem, ele pensou uma forma de ajudar essas pessoas que viviam em situação de miséria e passavam fome. E ele criou, então, uma campanha chamada Ação da Cidadania. O Betinho morreu em 1997, mas os voluntários da Ação da Cidadania ainda trabalham até hoje para diminuir a fome e a miséria no Brasil, além de promover a educação, a saúde e a cultura. Porque, como vocês podem ver, o trabalho voluntário é aquele trabalho que eu desenvolvo por vontade própria, né? Porque existe dentro de mim uma vontade em ajudar o outro. E aí eu vou lá, dentro daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu posso fazer, eu coloco esse meu trabalho, essa minha habilidade à disposição para ajudar outras pessoas. Tá certo? E aí nós chegamos lá no De Olho no Local, que tem a ver com a sua escola novamente, né? Vamos pensar aí no seu ambiente de escola, lá na sua escola. Você conhece a sua escola e as pessoas que trabalham nela? Marque com X os trabalhadores que existem na escola. É claro que cada um de vocês vai fazer de acordo com a sua escola. Eu vou fazer de acordo com a minha escola, tá certo? Então, olha lá, por exemplo, merendeira. Quem é merendeira? Merendeira é quem faz o lanche da escola. Na minha escola não tem, porque na minha escola a comida já chega pronta, ela vem de uma indústria, de uma empresa, então ela chega pronta e é servida aos alunos e são os próprios alunos que se servem, ela já vem toda arrumadinha, os alunos que se servem. Então, na minha escola não tem merendeira, mas existem muitas escolas que tem, né? Que é aquela pessoa que é responsável só por fazer os alimentos e distribuir os alimentos. Letra B, né? Auxiliar de limpeza, quer dizer, a pessoa que vai cuidar da limpeza da escola. Com certeza tem, na minha escola tem e muito provavelmente na de vocês deve ter também, né? Bibliotecário, né? Que é aquela pessoa responsável por cuidar do ambiente da biblioteca, ajudar no empréstimo de livro, te ajudar a encontrar um livro, guardar esses livros, zelar por esses livros, né? Na minha escola tem bibliotecário, e na sua tem? Se tem, marca um X, na minha tem. Inspetor de alunos, né? Que é aquela pessoa que ajuda a cuidar do recreio, que ajuda a cuidar do aluno quando ele chega, encaminhar para a sala, perguntar se precisa de alguma coisa. Às vezes o aluno precisa de alguma coisa, corre para o inspetor, né? Principalmente no período do intervalo, né? Quando o professor não está com aquele aluno. Às vezes o professor também precisa sair da sala, o inspetor fica ali um tempo com os alunos, né? Na minha escola tem inspetor, e na sua tem inspetor? E ali? O que é um trabalho voluntário, então? O que é um trabalho voluntário? É um trabalho realizado para ajudar pessoas e do qual a gente não recebe salário para isso, né? Então, o trabalho voluntário é o quê? É o trabalho realizado para ajudar pessoas sem receber nada por isso. Então
é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais esta aula. Espero que vocês tenham entendido como o trabalho é importante. O trabalho ajuda, né, as pessoas, os indivíduos a se organizarem, a viverem melhor, modifica os nossos ambientes, né, os diversos ambientes. E o trabalho, como eu disse, não existe nem o mais importante nem o menos importante. Todo trabalho é importante. Tá certo? Então, obrigada pela participação de vocês e até mais!